Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Glória a Jesus. Saudade de estar aqui. Eu fiquei pouco mais de um mês fora, viajando entre lazer, compromissos familiares e compromissos ministeriais. E fui em vários lugares diferentes. E essa semana eu estava fazendo uma releitura, uma meditação desses momentos que eu tive. E quantas inúmeros encontros maravilhosos eu tive com Jesus. E continuo tendo. E eu poderia citar vários, mas alguns que me vieram à mente foi... O primeiro momento eu estava com meu filho João, só foi nós dois numa viagem, a gente estava aproveitando, curtindo. Teve momentos maravilhosos, teve momentos mais difíceis, mas foi linda, foi muito bom a viagem. Teve um dia que a gente procurando alguma coisa assim para divertir mais, nós alugamos umas motoquinhas e saímos para andar, e eu falei, faz assim, não anda do lado de cá, não, e enfim, saímos e caiu. Né? E era uma moto mesmo. Graças a Deus ele não machucou nada, né? E estragou a moto, quebrou um pedaço lá, e ele ficou muito chateado, né? Falou, pai, não sirvo para isso. Né? Se fosse há uns 15 anos atrás, talvez eu ia ficar bravo, falar, vacilão, pô, eu te falei, não anda do lado de lá não, você não... Mas eu falei, nada, filho, isso acontece. Isso acontece com todo mundo cai, todo mundo vacila, todo mundo... Aconteceu, graças a Deus que você está bem. E aí ele levantou e me deu um abraço assim, né? E eu senti o Senhor me abraçando de uma maneira tão gostosa. Depois nós fomos para os Estados Unidos. Eu fui conhecer a minha neta. Tive o privilégio de conhecer a minha netinha. Muito obrigado a todos os irmãos que me abençoaram, me ajudaram a comprar minha passagem. Eu fui lá conhecer a minha netinha. E a presença de Deus o tempo inteiro. Mas no dia que nós fomos apresentar ela na igreja, e aí a Ana Vitória, minha filha, falou, né, pai, você vai estranhar um pouco a minha igreja. O pessoal lá não é igual o pessoal da comunidade, não. E como é que vai ser? A apresentação vai ser assim, então eu falei, eu posso falar alguma coisa? Ela falou, não pode falar nada lá, não. Eu posso subir lá em cima na hora que eles for apresentar? Não, o pastor falou que você não pode nem subir lá em cima. Eles vão apresentar, vai ser eu e o Treves e a Lindsay vão apresentar. E eu fui, cheguei lá, que é templo enorme, né? Que é as igrejas dos Estados Unidos. Uma liturgia, né? Gente, tem salinha de escola dominical de 2 em 2 anos, de 0 ano até 70, que é tanto de sala. Todo mundo junto, eu fui para a escola dominical, lendo o mesmo texto, a mesma liturgia certinho. Começou o culto, 2 músicas, o pastor falou uma coisa, daquela coisa certinho. Eu falei, Deus, é Jesus, né? E Jesus estava ali de uma maneira tão maravilhosa e apresentou a Lindsay. E no final o pastor foi lá, me deu um abraço e falou assim, nós estamos muito felizes que você está aqui. Nós amamos a sua filha. Nós amamos a sua neta. Nós amamos o Treves. Eles são uma bênção para nós. Muito obrigado. E eu senti aquela coisa de Jesus maravilhosa comigo, né? E aí dali eu fui para o Canadá. Eu fui para um compromisso ministerial, uma igreja que é a nossa parceira missionária lá, e eles fizeram um culto para falar sobre missões, né? Eu estava lá, é o missionário que nós temos parceria, e fizeram um domingo, e o carro mais vagabundo que chegava lá é uma BMW 6, sei lá como é que chama, que é tanto de coisa maravilhosa, né? E no final eles fizeram um almoço para a igreja toda para mim, e me chamaram lá na frente, e me honraram, e me deram um envelope cheio das verdinhas, né, dólar, uma oferta gordona, e glória a Deus, e ali eu senti a presença de Deus de uma maneira sensacional, né? Deus estava ali também. Eu voltei, fiquei 2 dias aqui e fui cumprir outros compromissos que eu tinha ministeriais, e aí eu saí em direção para a África. Eu fui para o norte de Moçambique, numa cidade que chama Nampula, e eu tinha uma escala em Lilongwe, no Malawi. O Malawi já foi o país mais pobre do mundo, acho que hoje ele é o 5º país mais pobre do mundo, eu não sei.
E eu estava exausto já em Joanesburgo. Eles ainda atrasaram o meu voo, a Kenya Airways. Você nunca vai pegar um voo no horário certo, né? A Kenya Airways, nas linhas aéreas Moçambique, enfim. Atrasaram o meu voo, eu já estava exausto, mas enfim, saí de Joanesburgo e peguei o voo para Lilongwe. Entrei no avião, já começou um fedor insuportável de suor misturado com sei lá o quê, aquele negócio, e aquele ranço, eu falei, nossa, 6 horas de voo aqui dentro, só Jesus. E olha que eu estou acostumado com esse tipo de cheiro, né? Eu falei, ó Senhor. E eu cansado, o avião cheio, eles tinham cancelado o meu voo anterior, eu estava pegando uma remarcação, e ali, quando eu cheguei na gente do avião, Jesus estava ali, e quando eu sentei, a poltrona do meu lado era a única poltrona do avião todo que estava vazia. E eu viajei às 6 horas em 2 poltronas. Falei, Jesus está no avião da Kenya Airways, gente. Fiz as paradas, cheguei em Moçambique ainda, apesar de tudo, bastante cansado. E cheguei lá, era sábado à noite, fui para minha casa lá descansar um pouco. Mas aí você sabe, né? Eu cheguei lá, eu sou pastor da igreja, a igreja que eu fundei, não deu 2 horas, bater na minha porta. E aí tinha um grupo de irmãos. Era sábado à noite. Pastor vai pregar amanhã, né? Eu falei, misericórdia. Não, pastor, todo mundo morrendo de saudade, se o pastor tem que ir lá. Eu tô muito... Não, mas o culto é só 9h30. Tá bom, vou pregar amanhã. Aí eu acordei de manhã cedo e fui para lá, para o nosso culto. E não chegou nem um carro, não tinha ninguém de carro, mas eu vi as famílias chegando, um lugar miserável e todo mundo chegando com as suas roupinhas mais bonitinhas, as crianças. Tinha gente que anda 7, 8 quilômetros para chegar até lá. E na hora que eu saí da minha casa para começar o culto, tinha uma irmã parada assim na porta da minha casa me esperando. E ela pulou assim e falou, pastor, foi lá me dar um abraço. Essa irmã, eu ganhei ela para Jesus em 2013, ela era uma ex-muçulmana. E ela, pastor, foi lá, procurou, me deu um abraço e falou, pastor, sabia que o pastor tinha chegado? Trouxe para o pastor e me deu uma cumbuquinha assim e tinha meio peito de frango assado. Ela falou, isso aqui é para o pastor. Quem conhece as duas realidades sabe que aquela oferta foi maior do que a oferta que eu tinha ganhado lá no Canadá. E ela me deu isso e me abraçou e eu senti a presença gloriosa de Jesus ali. No dia seguinte eu fui levar uns irmãos que tinham chegado depois para conhecer algumas coisas, levei no hospital e tal. Fui tinha um homem na nossa equipe, e aí eu levei ele para um trabalho que nós temos na cadeia municipal de Nampula. Se existe uma réplica do inferno na terra, é lá. E aí eu levei ele para lá, e nós temos um obreiro lá, o Gervásio, e o Gervásio, depois que eu saí da África, eu aconselho, discipulo ele por WhatsApp, né? Alguns conselhos e tal, mas ele desenvolve um trabalho lá dentro da cadeia. E nós entramos lá dentro da cadeia. É um espaço mais ou menos desse tamanho aqui, irmãos, dividido em 3 salas, e no dia que nós fomos lá, tinha 315 detentos. Cada sala tem um buraco assim para fazer as necessidades. Na hora da uma refeição por dia, e o pessoal faz aquelas filas, eles vão lá dar uma água meio coisa. 90% dos caras com sarna. Um negócio... E aí, o Gervásio, vem, pastor, você quer dar uma palavra? Você quer orar antes? E aí, irmãos, o Gervásio levantou e eu vi assim, a presença grandiosa de Jesus na pessoa. O que Jesus estava fazendo na cadeia de Nampula? Isso é lugar de Jesus ir. O Gervásio levantou, irmãos, e a primeira coisa que ele falou... E as reuniões não é obrigada, né? Os caras vão quem quiser. Então, dos 315, sem brincadeira, devia ter uns 300 lá. Tinha um outro que estava lá, os muçulmanos fazem um trabalho lá também, enfim. E ele levantou e falou assim, pessoal, vamos começar uma reunião. Quem está feliz aí hoje? Todo mundo, eu! Falei, what? Então, vão dar um glória a Deus bem alto. E o pessoal, glória a Deus! E ele começou a pregar e ministrar ali, e eu falei, meu Deus,
que presença grandiosa de Deus ali naquele lugar. E eu fiquei abismado. Eu quero falar hoje um pouco sobre isso, eu quero te convidar. Nós vamos ler o Evangelho de João. Eu vou parar de pregar João, estou mudando para Hebreus. Já deu, né? Daqui a um tempo a gente volta. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vivemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar de novo. Senhor, fala conosco, nosso coração. O Senhor me conhece, eu costumo esquecer tudo que eu vou falar. Não sei se é TDAH, XYE, HXY que eu tenho, sei lá. Eu esqueço tudo. Eu te peço que o Senhor faça lembrar aquilo que o Senhor quer lembrar e esquecer aquilo que o Senhor deseja esquecer. O resto é com o Senhor. Mas não deixe a gente ir embora daqui hoje da mesma maneira que a gente entrou. Nós queremos conhecer o Senhor um pouco mais. Fica à vontade aqui. Nós te damos toda a graça, toda a honra, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que a maioria de vocês aqui, tirando uns jovens que estão aí, são... se você não converteu muito velho, você lembra de algumas músicas do Raul Seixas, né? Eu, pelo menos, sei todas. E tinha uma música do Raul Seixas que chamava O Dia que a Terra Parou. Quem conhece? O Dia que a Terra Parou. O Dia que a Terra Parou é uma história, é uma música bem legal. O Raul tem umas coisas bem capitosas, mas tem umas coisas muito boas, né? Filosofia, assim, bacana. E O Dia que a Terra Parou fala que parou tudo, né? O guarda não saiu para prender, porque o ladrão não ia roubar mais, e o ladrão não ia roubar mais porque não tinha onde gastar dinheiro. O aluno não foi para a escola porque ele sabia que o professor não ia, e o professor não foi para ensinar porque não tinha mais nada para ensinar. A dona de casa não saiu para lavar roupa e a terra parou. E essa semana eu estava lendo, eu ouvi uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. E a crônica, ela falava assim, que veio uma revoada de anjos, e os anjos chegaram e falaram assim, shh, Deus vai falar. Os anjos começaram a vir sobre a terra e falaram, shh, Deus vai falar. E aí a mulherzada fechou a boca, milagre, primeiro. As crianças que estavam correndo, todo mundo parou, e o anjo, a revoada de anjo, vem, Deus vai falar. E o pessoal na fila do banco ficou quieto, e o pessoal que estava discutindo ficou quieto, o pessoal desligou, o pessoal do rádio desligou os rádios, tudo, e Deus vai falar, os anjos, Deus vai falar. E aí começou ele parar, todo mundo, de repente, ficou um silêncio e só ficou um grilo. E o grilo, cri. E os anjos, Deus vai falar. Shh. E o grilo, cri, Deus vai falar. Shh. E o grilo, cri, Deus vai falar. E o grilo, cri. Como o grilo não parou, aí o cara falou, eu vou aproveitar e vou andar mais um quarteirão aqui, né? Até eles acharem esse grilo aí. Aí o cara andou um quarteirão, aí a criança falou, vou continuar aqui. E aí a dona de casa, o cara atendeu o telefone, os caras falaram que Deus vai falar aqui, fala rápido, que deu uma pausa aqui. E o outro pegou, então, de repente estava tudo do mesmo jeito, aquela confusão, e aqui tudo, voltou tudo igual, aquela barulhada, e Deus não falou nada, e Deus não fala nada até hoje. Essa é a crônica. Eu creio que uma das grandes chaves para nós, a igreja dos nossos dias, para a gente cumprir o que Jesus tem de expectativa com nós, são duas coisas. A primeira é a gente apregoar o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho de Jesus, para quem não conhece. É o nosso cumprimento da grande comissão. O segundo, e não menos importante, é nós ficarmos muito atentos, e aí eu falo à igreja, com o espírito de religiosidade que nos faz tropeçar. Eu não... Você cai nessa sim. Não... Você pego sim. Todos nós, de alguma maneira, podemos ser pegos por isso. E essa crônica do Veríssimo é muito interessante, porque
é muitas vezes a maneira como nós deixamos as coisas acontecer na nossa vida. Nós queremos criar uma situação inesperada, inadequada, diferente, não cotidiana, não tradicional, fora da exceção, para que Deus venha e se manifeste no nosso meio. Então, nós temos que ficar quieto, parado, no lugar correto, da maneira correta, bater palma de uma maneira, a música tem que ser de uma maneira, e a gente tem que criar, senão Deus, ele de alguma maneira vai ficar lá, esperando para ele vir. Ou às vezes até o que é pior, a gente começa a pegar um monte de coisa que a religião usa, que são alguns mecanismos da religião, para tentar ir lá, né? Trazer Deus para cá, ou às vezes ir lá no terceiro céu, ir lá na sala do trono, ir lá no centro da vontade de Deus, e tem vários nomes aí. João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus virou um cara. Jesus virou um homem. Jesus virou carne, suor, fedor. Jesus encarnou e demonstrou para nós a glória de Deus como um homem. E o João, de uma maneira maravilhosa, maestra, né? Eu sempre falei, João, ele foi o cara que mais expressou de uma maneira poderosa a divindade de Deus, mas eu descobri que ele é o cara que expressou também a forma mais maravilhosa da humanidade de Jesus. E João, então, começa a mostrar o que esse verbo que se fez carne, o homem que se fez Deus, começa a fazer. E a primeira coisa que ele começa a mostrar é Jesus num casamento. Ele não começou mostrando Jesus numa roda de oração, num culto no lar, no templo, no estudo disso, daquilo, não. Ele mostra Jesus num casamento. Jesus estava num casamento. O que é um casamento? O casamento é um casamento. É uma festa. E se a gente olhar no capítulo 2, que João está falando isso, ele fala que ali ele começou a usar os seus sinais e manifestou a sua glória. Ele manifestou a sua glória numa festa. E o que ele fez nessa festa? Ele festejou. Ele não parou a festa e falou assim, espera aí pessoal, fica quieto, agora eu vou falar o sermão da montanha. Pessoal, tem doente aí? Não, ele festejou. Acabou o vinho. Não. Nós vamos festejar mais. Joga água lá nesse troço. O vinho era um sinal de alegria. Sem vinho não dá. A coxinha e o pastel se acabou, azar. Mas o vinho não. Joga lá. Temos que continuar a festa. A festa não pode acabar. Jesus estava num lugar cotidiano. Você quer ir para a sala do trono? Mas não vai no aniversário do seu cunhado? E João vem mostrando isso no Evangelho de Jesus. Jesus foi aonde não era para ele ir. Falou que não era para falar. Se manifestou aonde ele queria. Sair dali, onde que foi? Foi para o templo. Chegou lá no templo e ficou bravo. Bravo não, né? Ele ficou com um espírito de exortação. Jesus. Não foi nada impensado, não. Ele não deu na telha dele, ele ficou nele. Não. Ele teve tempo de fazer um chicotinho, né? A Bíblia fala que ele fez, né? Então ele foi pensado. E aí ele foi e chegou lá no templo. O Pedro falou assim, os caras devem ter chegado e falado assim, Jesus, o senhor aqui na igreja, o que você está fazendo na igreja? Na igreja não é lugar de sentar, não. E ali ele chegou e tinha gente vendendo tudo, pulseirinha, chaveirinho, Bíblia de estudo, camiseta, pastor, bispo, tudo lá. Mas ele estava lá, no ambiente da religião.
Ele estava presente ali. Às vezes a gente vê umas pessoas assim e fala, pô, eu não entendo o que esse cara está fazendo naquela igreja ali, cara. Só tem vagabundo naquele lugar. Porque pastor é um picareta. Eu sei casos dele, não sei. Jesus também está no ambiente da religião. Você sabe por quê? Porque o Verbo fez carne. E veio habitar onde? No meio da escória, do lixo humano. Ele está na igreja em Montreal, onde as pessoas têm tudo, não passam necessidade, e ele está lá na cadeia de Nampula. Porque ele ama estar no meio de gente que não presta. E você é um deles. E aí o João, ele vem mostrando, e Jesus, então, não vai dar tempo de eu falar tudo, mas vai para Samaria. Oh, não, Samaria não é lugar de judeu passar, né, gente? Poço não é lugar de homem estar. Esse papo com mulher não é coisa de se fazer. Mas Jesus estava lá. Homem não ia para poço. Se você vê 2000 anos depois, você vai lá em Moçambique, você vai ver isso. Só tem mulher no poço. É um serviço de feminino. Homem não vai no poço. Judeu, então, num poço samaritano, não vai. Mas Jesus, ele era totalmente impolicamente correto. E ele vai lá e aquela mulher começa a conversar uns negócios com ele, e não sei o quê, e essa água que você vai me dar, não sei que água que é essa, sei lá de quê, e ele muda o assunto ela muda o assunto para adoração, e Jesus dá umas explicações, vou te dar um negócio que você vai beber, você nunca mais vai dar. E aí ela no meio do caminho fala assim, mas eu sei, um dia quando o Messias chegar, ele vai explicar isso tudo para a gente. Aí Jesus fala assim, beleza? Sou eu aqui, o Messias, prazer. Eu sou Deus encarnado, vim aqui justamente para encontrar com gente igual você. Quantos maridos? No meio de gente que não... não. Jesus está onde, gente? Onde a gente escolhe para ele estar, né? E aí ele sai dali... Onde é mais que a gente pode ir aí? O que tem para fazer aqui? Tem um tanque lá em Betesda. Como é que é lá? Lá é um lugar, deve ser terrível aquilo ali. Você já imaginou? Que é tanto de gente doente. Devia pular micróbio e verme assim no oxigênio, né? É endemoniado, cego, aleijado, maluco, leproso, sei lá o que tinha lá, mas devia ser um ambiente do inferno, né? É lá que eu vou, Jesus falou. Eu vou para lá. Aí chega lá, encontra um caboclo lá e fala, o que está rolando aí, velho? Estou aqui, meu filho, não é de hoje. Não é de hoje que eu estou aqui esperando, vem uma onda aqui, desce, e na hora que essa onda desce, cura as pessoas, e eu não curo, e eu não tenho oportunidade, e eu fico imaginando quando essa onda descesse, devia ser um negócio, aquele tanto de negro aleijado pulando na frente, cego empurrando o outro, negro chutando, né, para entrar ali. Não sei. A tradição religiosa, os estudiosos falam que isso era tudo superstição, que ali era uma superstição judaica que tinha que aquilo ali acontecia, né? Então, é um ambiente de superstição. O Brasil é muito cheio disso, né? É fitinha do Bonfim, é tercinho de não sei o quê, é pular onda no Réveillon, sobe na parede, cai de costas, sobe de escada correndo, de braço, dá cambalhota, sei lá. Mas Jesus está nesse lugar. Jesus estava lá no lugar da superstição, no lugar das candingas, das achanças de anjo, de busca de cristal, não sei, Jesus estava lá.
nesse lugar. E ele foi para lá porque ele queria estar ali. Porque o Verbo encarnou e veio viver no meio da lixaiada, do povo problemático. Jesus, então, sai dali, aí no capítulo 6 a gente vê ele lá, multiplica os pães e faz mata a fome de todo mundo, e de repente os discípulos pegam o barco e vão embora, e larga Jesus para trás, e não sabe onde que Jesus está, e Jesus está, sei lá onde. E aí, de repente, né, Jesus podia, sei lá, atravessar o mar direto. Eles estavam indo lá para Cafarnaum, atravessar direto, chegar antes dos discípulos, esperar eles lá e falar: pô, velho, vocês me largaram para trás. Vocês são uns mal agradecidos, dei pão para vocês, todo mundo morrendo de fome, enchi a pança da galera toda lá, e vocês me largam aqui, e vem de barco e me larga para trás, e eu não cheguei aqui. Deus podia fazer o que ele quisesse, né? Ele era Deus, ele era homem, era Deus. Mas não. Jesus anda sobre as águas, né, pessoal? É lindo, esse é lindo. Mas ele anda sobre as águas e entra no barco. Arreda para lá aí, ó. Põe a poupancinha mais para lá que eu quero sentar nesse barco. Eu não vim andar na água, eu vim andar no barco. Eu vim estar aí no meio da embarcação com vocês, fedor de peixes. Eu quero estar aí. Se tem tempestade, eu quero estar na tempestade. Está ruim para vocês? Então está ruim para mim, porque eu estou com vocês. Eu saí da minha glória. Eu saí da majestade dos céus, onde pastor Gustavo falou aqui, onde santo. Eu saí do lugar mais santo para vir aqui morar com os chulezentos. Arreda aí que eu quero entrar no barco, eu não quero andar na água. Eu vim para ficar com vocês, pô. Para ir na festa com vocês, para ir no hospital com vocês, na cadeia com vocês. Eu estou lá, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas esse habitou aqui, essa palavra aqui não é habitou do templo. O templo era um lugar fixo. Essa palavra usada aqui é tabernaculou. E a presença de Deus no tabernáculo, diferente do templo, o templo era fixo, o tabernáculo não. O tabernáculo o povo andava no deserto, desmontava a tenda e levava. Vamos embora, desmontava a tenda, levava, desmonta a tenda, leva a tenda. A presença de Deus ia junto. Jesus veio tabernacular entre nós. Ele está conosco aqui, lá, acolá, do lado de lá, na tristeza, na dor, no hospital, na festa, no nascimento do seu filho, apresentação da sua neta. Ele está em todo lugar, porque o Verbo fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Gente, isso tem que ser verdade. Eu não preciso criar um ambiente, eu não preciso criar um lugar gostoso para Jesus chegar e se sentir bem e falar: nossa, o povo lá embaixo está me clamando, o louvor está tão bonito, o negócio está maravilhoso, o pessoal fez 30 dias de jejum, de jejum, tem que comparecer lá. Ele tabernacula entre nós. Capítulo 9. Ele está passando. Aí tem um cego. Quem que pecou? Ele ou o pai? Os religiosos. Esse maldito aí, como é que é a vida dele aí? Os fariseus já depois falaram no final do discurso: você é todo nascido em pecado, desgraçado. Querendo me ensinar que sou um fariseu? Quem que pecou aí? Está doente aí? Que será que aquele irmão lhe fez que está passando essa prova? Está desempregado? O que você fez aí? Seus? Está com problema com o filho? O que você fez? Educou mal, né? Eu vou falar com você assim. Vou te dar, tem uma filha meu, sabe, que era parecido com o seu, ele fez assim, deu certo. Pecado seu. Não sabe educar seus filhos, por isso que você está assim. Está passando isso? É porque você fez aquilo. Aí Jesus falou: pá. Isso é para a glória de Deus.
falando que as suas ações não têm consequências, não, tá? Não vai falar que eu falei o que eu não falei, não. Tá? Ele falou, isso é para a glória de Deus. Foi lá e curou o cara. Vai lá lavar o tanque lá de Siloé. O cara foi. Voltou para saber. Jesus não, né? Aí Jesus é que vai atrás dele. Por que Jesus foi atrás dele? O cara já estava curado, o cara já estava vendo. Os caras estavam interrogando ele lá, o Sinédrio chamou ele e falou, você não era cego nada, você podia ficar cego depois, né? Porque o cego de nascença só o Messias podia curar. Então você fala, você ficou cego, foi depois. Não, eu sou de nascença. Ah, não é nada. Ele parece com aquele cego que ficava lá, eles ficavam tudo na mesma rua, mas esse aí nem aquele, não. Você é mentiroso, chama o pai deles. Eu não tenho nada com isso. Pergunta para ele, ele é mais velho de idade, tem maioridade, pergunta para ele. Eu não sei, eu sei que eu era cego. Desde que eu nasci, hoje eu estou vendo. Aí Jesus vai, chega lá, conta com ele, né? Beleza? E aí? Quem que você é? Eu te conheço não, velho. Lógico que você me conhece. A última vez que eu te vi, você não enxergava, né? Por isso que você não está sabendo quem eu sou. Aí, que você é? Eu sou o Messias que te curei. Prazer aqui. Aí a carne, o verbo que se fez carne e veio habitar no meio da nossa vida, da nossa escória humana. Jesus está na festa. Casamento, batizado, Halloween. Já vi gente converter na Halloween, você já viu? Já viu testemunho de gente que converteu na Halloween? Carnaval. Jesus está lá. Está lá no prostíbulo na Guaicurus, embaixo do viaduto com os cracudos. O problema não é onde ele está, o problema é onde que nós estamos enxergando ele. Onde que você está vendo ele? Vou abrir um parênteses aqui, Abel, para fazer uma propaganda do Legendário. O Legendário, você precisa subir a montanha para encontrar Deus? Claro que não. Claro que não. Não precisa de uma montanha para encontrar Deus, não. Minha mulher hoje falou, você já viu os memes legais que está no Instagram? Aí, falando assim, o seu marido precisa de ir para um monte encontrar Deus. Aí tem na cozinha um monte de coisa para lavar. Esse monte ele vai achar o Senhor. Um monte de roupa assim. Seu marido for na montanha, vai encontrar o Senhor. Aí tem um monte de roxa de roupa assim. Ela me mostrando e rindo. Falei, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Você não precisa ir para a montanha encontrar Deus. Mas lá a gente leva os homens. Para quê? Para sacudir eles. E falar assim, ei, você não está vendo Deus segunda-feira na sua casa, velho? Você não está vendo Deus lá na escola do seu filho? Você não está vendo Deus na sua empresa? Pelo amor do Senhor, seus olhos estão fechados. Então acorda aqui, é só para isso que a montanha serve. Você não está vendo que você está brigando com as pessoas erradas, que Deus está te chamando, que Jesus está na sua vida o tempo todo, no mercado, na rua, no seu... Estava lá com o pastor Robert sexta-feira fazendo imposto de renda. Cheguei lá aos 47 do segundo tempo, último dia. Pastor, cadê o senhor? Coitado, estava no médico. Cezinha, estou chegando. Segura a onda aí. Foi lá, me salvou. Aí Jesus estava ali no nosso imposto de renda. Não estava, pastor? Estava ou não estava, pastor? Tanto que estava que na hora que eu fui embora, ele falou, Deus te abençoe. Está vendo? Eu falo e provo. Deus te abençoe, ele falou comigo. E aí o Jesus entra no barco e fala, eu quero estar aí no barco. Depois, no capítulo 12, ele vai o quê? Jantar na casa de Marta e Maria. O que Jesus foi fazer lá, meu Deus? Jantar. Aí não foi lá falar com Lázaro, não? Eu ia falar, né? Ô, velho, te ressuscitei, hein, cara? Você agora anda reto, filho.
Trata suas irmãs melhor. O que eu fiz para você, véio, foi único. Você estava morto, eu te ressuscitei. Agora vê se você dá bom testemunho. Jesus não fez nada. Jesus foi lá jantar. Jesus está no jantar. Está na briga de família na hora do almoço. Eita glória. Ele está ali. Por quê? Porque o Verbo, ele se fez carne e veio habitar no lixão humano. Jesus ama estar junto com gente que não presta. Capítulo, vou pular aqui, vamos lá para o 22, 1, né? Já está acabando, tem mais 10 minutos. Vou no 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam trancados dentro de um quarto, com medo dos judeus. Os fariseus estavam furiosos por causa da notícia que Jesus tinha sido ressurreto. Os romanos estavam furiosos e os discípulos estavam tremendo nas bases. Eles estavam morrendo de medo. Aí Jesus passou no meio, pisou entre eles e falou o quê? Paz seja convosco. Pô, cara, vocês não estavam nem orando? Que bando de frouxo. Tudo que vocês viram, vocês estavam com medo. Jesus entrou no ambiente do medo e falou com aqueles caras, paz seja convosco. Cadê o Tomé? O Tomé não estava lá, não. Cadê o Pedro? Pô, velho, você pisou na bola. Jesus não fez nada disso. Jesus falou, a paz estejam com vocês. Porque o Verbo se fez carne, virou gente e veio ficar junto conosco. E aí no 21, pessoal, é aquela história maravilhosa, né? Pedro sai para pescar, Jesus aparece e fala, e aí? O que vocês pegaram? Nada? Tem nada para comer? Tem nenhum peixinho? Não, tem nada. Então vai lá, joga a rede lá e... Jesus ficou na praia, e Pedro jogou a rede. E na hora que veio aquele tanto de peixe, Pedro falou, ei, já vi essa história. Isso já aconteceu uma vez, é o Senhor. Eles não tinham visto que era o Jesus, era o Senhor. O Verbo que se fez carne estava entre eles não estavam percebendo que era Jesus ainda. Precisou de Jesus fazer alguma coisa que ele já tinha feito antes, para eles reconhecerem Jesus na vida deles. Quantos milagres Deus já fez na sua vida, para você reconhecer Ele no mercado e Deus precisa fazer de novo. Quantas maravilhas você já viu o Senhor fazendo na sua vida cotidiana, para você enxergar Ele no seu dia a dia, você precisa que Ele repita alguma coisa, e Jesus fez, repetiu, e eles pegaram muito peixe, e a Bíblia fala que Pedro saiu desesperado lá nadando, para chegar lá na praia e falar, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Glória a Deus. O Verbo encarnado estava ali. Ele foi para o templo, ele estava ali na praia, ele estava ali comendo peixe, ele estava ali desfrutando. Eu lembro uma vez que eu fui num retiro, eu não lembro se era um retiro de pastor, era uma coisa de liderança. E aí tinha lá o cronograma, e de manhã cedo era o seguinte, pessoal, de 8 às 9 lá é o devocional. Você tem que ter o seu devocional, seu pequeno devocional com Deus, seu tempo com Deus, seu tempo a sós com Deus. E aí você vai, né, vai preparar seu lugar para Deus descer. Eu acordava de manhã, punha meu tênis e... E aí meu irmão lá uma vez falou comigo, pô, você não está no seu tempo de busca de Deus? Eu falei, eu busco correndo, mano, qual o problema? Jesus corre comigo, sabia? Lá nos Estados Unidos, vou contar mais uma história, mas no dia seguinte da apresentação da minha neta, um amigo do meu genro, Mike, que ele chama, um cara maravilhoso, ele ligou para o meu genro, ele sabia que eu era corredor, falou, vê se o seu
pai não quer dar uma corrida comigo amanhã. E ele foi lá na minha casa me buscar, eu e o João, me levou no carro dele, me levou para o parque mais lindo que existe nos Estados Unidos. É o maior parque dentro de uma cidade dos Estados Unidos, maior do que o Central Park, em São Luís. E me levou para a gente dar uma corrida lá, um lugar sensacional. E ele levou cafezinho, ele levou bolinho, ele levou hidratante, ele me pegou de carro, nós demos uma volta, eu, ele e o João, ele fez uma festa para nós. Crente, oramos. Jesus correu com a gente ali, foi bom demais. Aí eu falei, irmão, eu faço meu devocional, eu tenho meu tempo com Deus correndo, qual que é o seu problema? Se você tem andando, ou se você para, ajoelha, levanta a mão, sei lá o que você faz. Eu sei que ele está em todo lugar, inclusive nas minhas corridas, porque ele fez carne. Isso tem que ser real, ele habita entre nós em todo lugar. E aí eu estava pensando uma coisa, Jesus falou assim, vocês vão fazer coisa muito maior do que eu. Sempre esse trem me... O que eu vou fazer maior? Ele falou, vocês. A gente sempre pensa na gente, né? A gente é tão... Ele falou, vocês. Por que nós vamos fazer muito maior? Porque Jesus, ele teve de ir embora quando ele era uma pessoa só, ele era limitado como ser humano. Então, ele não estava nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava num lugar só. Mas a partir do momento que ele, por amor, foi à cruz, ele se entregou por amor, ele ressuscitou e ele falou, preciso ir para mandar para vocês a minha companhia, para estar com vocês o tempo inteiro, o Consolador, aquele que você pode buscar onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Então, quando você invocar, ele vai estar com você. Então, ele pode estar comigo aqui e pode estar com o meu irmão lá em São Paulo, com a minha irmã lá no Canadá e com você lá no Japão. Então, nós vamos estar fazendo um monte de coisa que Jesus só poderia fazer num lugar só. Então, nós vamos fazer coisas muito maiores do que ele. Por quê? Porque ele pode estar em todo lugar agora, ao mesmo tempo. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra, se fez homem e está conosco. Quando? Até a consumação dos séculos. E veio misturar com lixo. Finalizando o João, ele chega para o Pedro, né? O cara... Pedrão, eu te dei uma... Você me ama? Ah, Senhor, eu gosto pra caramba, né? Curto demais. Ainda mais quando está pescando. Você é o top, mas... Você me ama, Pedro? Senhor, eu gosto muito mesmo de falar com você. O senhor é top dos top. Aquela andadinha cara, aquilo ali, velho, doido demais. Senhor é massa, Senhor é bom, eu gosto do Senhor demais. Pedro, você me ama? Ele falou, velho, eu já fiz essa bobagem lá atrás. Já ia falar uma palavra aqui que não podia. Eu já fiz essa bobagem lá atrás, Senhor. Dancei, quebrei a cara. Eu não vou fazer de novo, não, Senhor. Eu não amo tanto assim, não. Beleza. Beleza, é assim mesmo que nós vamos começar. Toca o pau, vai apresentar minhas ovelhas. Eu sei exatamente quem que você é. Vai com esse pouquinho que você tem aí mesmo. Mas lembra só de uma coisa. Vai do jeito que você está. Vai com a forcinha que você tem. Essa falta de fé que você tem. Essa sujeira que você tem. Mas lembra, eu estou com você todos os dias. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está em todo lugar, irmãos. Agora, sabe o que é mais maravilhoso e sensacional? Quando Jesus ele chega nos lugares, ele não absorve nada dos lugares. Quando ele entra num ambiente de corrupção, ele não se corrompe. Quando ele chega num hospital cheio de doentes, ele não fica doente. Quando ele chega na nossa reunião de oração e tá o pessoal, eu estou com um problema de abalo de fé, ele não tem abalo de fé. Ele não absorve nada do ambiente que ele está, mas ele abençoa todo o ambiente com a presença quando ele chega. Então até Jesus, se toca um leproso, você fica leprosa. Mas quando Jesus toca um leproso, ele não fica leproso, é o leproso que fica limpo. E é por isso que ele veio, para livrar o lixo humano, é para tirar a nossa lepra e nos fazer santos. Ele está
em todos os lugares. Eu lembrei uma história, já vou terminar, tem 2 minutos, vou correr, de uma experiência que eu tive com o Senhor, inexplicável. 2013. Alex, eu não vou querer que você converse com isso depois não, tá? Presta atenção. Não. Ah, tá. 2013. Eu estava lá em Marrakech, no estádio de futebol. E era o primeiro jogo do início do Mundial, o Atlético tinha ganhado a Libertadores, e eu estava lá em Marrakech. E eu desci do ônibus, sentei no meio-fio. Quando eu sentei no meio-fio, eu olhei e falei, se Jesus estava comigo, eu comecei a chorar. E eu chorava, no meio do estádio. E o povo, esse é atleticano mesmo, não tinha nada a ver com futebol. Chorei depois pra caramba também, né? Casa à parte. Esse atleticano. Irmãos, mas eu senti Deus assim, cara, eu estava ali, eu não tinha condição nenhuma de eu estar ali. Não tinha maneira de eu estar ali. Eu tinha experimentado Jesus me levando ali, Jesus fazendo tudo para me colocar ali, para me dar aquilo ali que eu queria. E aí eu fiquei ali um tempo, levantei, oh, Deus, obrigado, estava feliz, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, num estádio no Marrakech. Irmão, lá estava uma bagunça, né? O Léo estava lá. Lá estava uma bagunça, porque o estádio nunca tinha recebido um jogo daquele. O rei ia para o estádio assistir o jogo, eles fizeram um esquema de segurança. Você não sabia onde você entrava, onde você saía, como pegava os ingressos, que fazia uma bagunça. Falei, meu Deus, como é que a gente faz? E aí eu comecei a lembrar, né, umas coisas. E eu tinha 2 grandes amigos meus, nós somos 30 anos para o Mineirão junto. A gente ia todo jogo. Era o Rato e o Flavinho. E o Rato morreu em 2009, 2008, se não me engano. E depois que ele morreu, eu até perdi um pouco, assim, comecei a ir menos, né? Um jogo, deu uma afastada. E o Flavinho, que era o meu outro assim, grande amigo de Mineirão, todo jogo a gente ia junto, era coisa. O Flavinho, eu mudei para a África, tudo tinha uns 14 anos que eu não vi o Flavinho, mais ou menos. E aí a gente naquela muvuca do Marrakech. Eu estava assim, né, cheio do Espírito Santo, aqui no meio do estádio. Aí eu falei, ô Deus, o senhor podia completar, né? Queria demais encontrar o Flavinho. Irmãos, eu acabei de fazer o meu pensamento, eu escutei, Cezinha! Veio o Flavinho correndo, me abraçou. Falei, obrigado, Jesus. Ele estava lá no estádio de Marrakech. Uma bagunça. Porque ele vai em futebol. Não sei que time que ele torce. Não sendo corintiano flamenguista. Corintiano e flamenguista tá bom. Brincando, gente. O Deus se fez carne e habitou entre nós. Em todo lugar que a gente tiver. Isaías falava, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, Ele vai te responder, aonde você estiver. Nós não precisamos criar um lugarzinho especial aqui, e nós não precisamos querer ir lá para a sala de trono, porque Ele saiu de lá e veio tabernacular, fazer casinha conosco, nas nossas festas, nas nossas comunhões, na igreja, no ambiente religioso, na padaria, no prostíbulo, no Cracolândia, na igreja, no culto, em todo lugar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus te abençoe.